Boa noite para a juventude mais linda de Belo Horizonte. Ih, tá fraco. De novo. Boa noite para a juventude mais linda de Belo Horizonte. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Fiquei sabendo que hoje vai virar vigília. Pastor, não me mata. Gente, que alegria estar aqui com vocês essa noite. E que tema forte esse que vocês escolheram. E eu tenho certeza que essa noite foi uma noite preparada pelo Senhor, amém? Será que essa noite tem um profeta de Deus aqui nesse lugar? Então você vai me ajudar a profetizar sobre o irmão que está do seu lado, amém? Você vai dizer para ele assim hoje... Ah, não, mas desse jeito não, meu filho, porque profeta não fala assim, não. Profeta fala com cara de profeta, com voz de profeta e com dedo de profeta. Então, presta atenção, você vai falar assim, hoje você não vai sair daqui até o culto terminar. Porque papai vai te pegar de jeito hoje. Amém? Vocês estão preparados? Eu vou pedir o irmão só para me dar um pouquinho mais de retorno, que a pessoa que é assembleana, pentecostal, grita, senão vocês vão ficar surdos, né? Mas vai dar tudo certo. Ô, glória! Obrigada. Gente, sem mais delongas, o Hugo se apresentou aqui. Nós somos professores do Seminário Teológico Carisma. Tem alguém aqui que conhece o Carisma? Gente, se você não sabe o que é o Carisma, você precisa conhecer o Carisma, crente. Pergunta para esse irmão aí que está do seu lado, que levantou a mão. Você precisa conhecer, é um seminário teológico da Palavra do Espírito, da Igreja Batista Lagoinha. E nós estamos ali para treinar ministros para a obra do Senhor. Queria que todos olhassem para mim e você vai fazer assim comigo. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Queria que você respirasse fundo. Esse é o dia que o Senhor fez para você. Por muitas vezes você tem cantado e pedido ao Senhor para te levar mais perto e mais fundo nele. E essa noite ela foi preparada pelo Senhor para o seu coração. Senhor, eu oro por cada coração que está aqui. Porque eu sei que não são só pessoas aqui essa noite. Eu sei que tem corações aqui. Corações que te amam, que anseiam viver a tua vontade. E eu oro, Pai, para que o Senhor capture a mente, capture o coração de cada um deles. Ah, Senhor, eu oro para que essa noite eles sejam marcados por Ti, marcados por Tua presença, marcados pela Tua santidade. Por isso nós te pedimos que o nosso coração esteja alerta. Pai, que tudo aquilo que quer tirar a paz, a calmaria dos nossos corações, que possa sair em retirada agora no nome de Jesus. Nos dê foco, nos dê concentração para ouvir aquilo que são os mistérios da Tua palavra. Porque nós não somos a geração que vai viver à margem do rio, não. Se o rio está disponível para nós, nós vamos mergulhar no rio de forma intencional, de forma proposital. Por isso nós te pedimos essa noite, capture a nossa mente, capture os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Como eu dizia, esse tema, ele é um tema muito forte e vem de encontro com uma palavra que tem sido liberada esse tempo sobre a nossa geração. Diga comigo, santos. Não, vamos lá. Santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Fala aí para quem está do seu lado. Santos e irrepreensíveis. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro. No capítulo 1, nós vamos ler o versículo 13. Gente, é com muita responsabilidade, com muito temor que eu ministro para vocês, porque é muito sério falar sobre a santidade de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1,
a partir do versículo 13, amém? Todos acharam? Ouço páginas. 1 Pedro está lá no finalzinho do Novo Testamento. A palavra de Deus diz assim: por isso, preparando seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam o nome daquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu segunda glória, para que a fé, a esperança de vocês estejam em tudo em Deus. Versículo 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de todo o coração, de um coração puro. Porque vocês não foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Somente até aqui. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra, nós cremos que poder é liberado quando a tua palavra é ministrada. Por isso nós te pedimos que essa palavra que é viva, que é operante, que ela atue em cada coração aqui hoje. Pai, nos dê uma mente alerta, um coração cativo para receber e obedecer, entender e ter a revelação da tua palavra. Mas de uma forma muito especial, Pai, essa noite eu me coloco como um canal completamente desobstruído para o fluir da Tua glória. Fale aos nossos corações, Pai, que não seja a Elisa falando aqui, mas que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo clareza, direção, discernimento da Tua vontade. Pai, que a Tua glória, que a Tua santidade continue nos envolvendo neste lugar. Nós queremos Te ouvir essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quando nós falamos, eu queria falar um pouquinho com vocês esse tempo sobre a santidade de Deus. Quando nós falamos sobre Deus, é muito comum nós dizermos que Deus é santo, que Deus ele é o todo-poderoso, o digno de toda honra, o digno de toda glória, aquele que é majestoso, adorado, né? Aquele que se entregou de forma unigênita. E nós normalmente falamos sobre o caráter, sobre essa majestade, sobre esse senhorio a respeito de quem Deus é. Mas nós também precisamos entender que Deus não é apenas um ser todo-poderoso. Nós precisamos entender que Deus possui uma ética, Deus possui uma integridade, Deus possui uma moralidade no seu ser. Deus não é apenas aquele que manifesta a sua presença no nosso meio. A gente chora, a gente se arrepia, a gente cai no chão, a gente baba, e tudo isso é maravilhoso. Mas nós também precisamos entender que em Deus existe uma moralidade. Em Deus existe uma integridade de ser. E quando nós falamos sobre santo, sobre o Deus que é santo, é muito lindo porque em alguns momentos do texto bíblico, eu acho que está dando um pouquinho de microfonia, se quiser abaixar só um pouquinho, tá ótimo, por favor. Quando nós falamos sobre a santidade de Deus, em muitos momentos na Bíblia, nós vamos ver
os anjos declarando a santidade de Deus. Apocalipse vai dizer que os anjos estão ao redor do trono de Deus e eles declaram incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Gente, presta atenção. Se os anjos estão ao redor do trono 24 horas declarando a santidade de Deus, tem alguma coisa aí que a gente precisa entender. Sabe, acho que um dos grandes problemas é que muitas vezes nós falamos mais das coisas dessa terra do que das coisas do alto, do que das coisas do céu. Mas eu creio que nós estamos vivendo dias que o Senhor quer nos levar para uma nova dimensão, amém? Você crê nisso? Peraí, você está preparado mesmo? Você está preparado para subir de nível? Você está preparado? Não é empolgação não, querido. Presta atenção. Existem mistérios para serem revelados para nós. Existem mistérios sobrenaturais de Deus que estão prontos para serem revelados para nós. E eu posso ficar aqui 1 hora falando para você um tanto de coisa, vai sair daqui, você não vai lembrar nada do que eu falar. Mas se você prestar atenção, se você permitir que o Espírito Santo de Deus capture a sua mente e o seu coração, a sua vida pode ser marcada pela santidade de Deus e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Então vamos lá. Os anjos, incessantemente, a palavra vai dizer que eles estão ao redor do trono, eles declaram a santidade de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Agora, quando a gente fala sobre santo, santo é aquele que é separado. Santo é interessante porque a língua inglesa vai trazer o santo como um corte acima do normal. Algo que é superior, algo que é extraordinário, aquilo que está fora do comum. O que é o santo? O santo é aquele que está acima do que é comum. Traz a ideia daquilo que é extraordinário. Mas nós precisamos entender que quando nós falamos sobre a santidade de Deus em um aspecto moral, isso traz a ideia de um Deus que está acima das coisas naturais, um Deus que está acima das coisas que são ordinárias. E não é à toa que os anjos estão constantemente declarando quem Ele é, que Ele é santo. Por que os anjos declaram incessantemente que Ele é santo? Presta atenção nisso. Porque quando eles contemplam a face de Deus, eles então contemplam aquilo que está acima do comum, aquilo que está acima do ordinário. E não existe outra palavra para descrever aquilo que está acima do ordinário a não ser santo. Por quê? Porque santo é a palavra que define aquilo que está acima do comum, aquilo que está acima do ordinário. Sabe uma das coisas lindas quando nós falamos a respeito dos anjos de Deus? Os anjos de Deus, eles têm a capacidade de ir a vários lugares. A palavra diz que eles têm asas, eles voam. Eu posso dizer que talvez os anjos de Deus, eles já conheceram os lugares mais lindos dessa terra. Gente, tem lugar aqui na terra, eu vou falar um negócio para vocês, é bonito demais, gente. Você vai na Finlândia, quantos aqui já ouviram falar a respeito da aurora boreal? Gente, que negócio é bonito demais, gente. Tem coisa mais bonita do que o sol se pondo na praia, gente? Cadê os mineiros aí para me apoiar? Meu marido, gente, é capixaba. Ele fica falando que eu sou aguada pelo mar. Eu não entendo, ela quer ficar de 7 da manhã até 7 da noite no mar. Não é assim, gente, que a gente gosta? Torrando, igual um frango assado, vira de um lado e para o outro, só vai embora depois que o sol se põe. Não é maravilhoso, gente? Só o mineiro entende isso, gente. Eles não entendem, não. Cresceu na praia, nem vai na praia. Eu acho um pecado, mas a gente perdoa, né? Mas o que eu quero dizer para você? Que tem tantos lugares no universo que a gente olha e a gente fala assim, uau! Gente, tem uma coisa que eu amo, é ficar olhando para o céu à noite. Aquelas estrelas.
Gente, é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu. Mas presta atenção. Os anjos, eles já viram essa terra, eles viram a imensidão do mar, eles já viram a aurora boreal, mas quando eles contemplam quem Deus é, eles estão vendo algo tão admirável, tão maravilhoso, que não se compara a essa terra. E é por isso que, porque não se compara, então eles declaram santo, 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 santo. Por quê? Porque está acima do comum. Está acima do comum. Está acima daquilo que é natural. Querido, preste atenção nisso. Por que os anjos incessantemente declaram a santidade de Deus? Porque cada vez que eles olham para a face de Deus, cada vez que eles olham para o trono de Deus, eles têm a revelação de uma face de Deus, um aspecto do caráter de Deus que eles não conheciam. Vou falar um negócio para vocês. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim: filha, você tem que orar, você tem que adorar a Deus, porque no céu a gente vai ficar lá adorando e cantando, dizendo que Ele é santo. Aí eu falava assim: é sério que a gente vai ficar a eternidade inteira só falando que Ele é santo? Não vai ter mais nada para fazer, não? Eu falava assim: só isso, mãe? Só isso que eu vou fazer? Só cantar que Ele é santo? E eu pensava assim mesmo, eu achava que era chato. Até o dia que eu entendi por que os anjos cantam incessantemente que Ele é santo. Por quê? Porque cada vez que eles olham para o trono de Deus, eles têm uma revelação do caráter de Deus que eles não conheciam. Por quê? Porque o conhecimento sobre quem Deus é um conhecimento inesgotável. E todas as vezes que os anjos olham para o trono, eles contemplam uma face de Deus que eles não conheciam, algo que está acima do comum. Então eles declaram santo. E quando eles olham de novo, eles conhecem outra face do caráter de Deus. Então eles declaram santo, santo, santo. Por quê? Porque esse lugar é o lugar do conhecimento a respeito de quem Deus é. Querido, o que você vai passar fazendo na eternidade? Você vai passar a eternidade conhecendo e prosseguindo em conhecer o caráter de Deus. Agora, quando nós falamos sobre essa santidade de Deus, nós precisamos entender que de fato não existe nada nessa terra que se compare à santidade de quem Ele é. Porque moralmente falando, não existe um ser que em sua plenitude seja tão íntegro como Deus é, quanto Deus é. Agora, nós precisamos entender que existe um convite de Deus a mim e a você para esse lugar de santidade. Talvez você fale assim: Elisa, mas como que eu vou ser santo como Ele é santo, se Ele está acima do comum, se Ele está acima do ordinário? Como que eu vou viver essa santidade? Não tem como. Mas preste atenção ao que você aprende na palavra. Diga comigo: Deus, mais forte, Deus nunca me mandará fazer nada sem me dar capacidade para isso. De novo, Deus nunca me mandará fazer nada sem me dar capacidade para isso. Preste atenção, Ele vai dizer: sede santos porque eu sou. Ele não vai te mandar, gente, Deus não é irresponsável de te mandar fazer um negócio sem te dar capacidade para isso. Se Ele te manda ser santo, é porque Ele já gerou em você capacidade para ser santo. Ele não vai te mandar fazer aquilo, querido, que você não consegue. Pelo contrário. Olha só o que 1 Pedro vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Agora, nós precisamos entender que quando nós falamos sobre santidade, o nosso modelo, o nosso padrão de santidade não é o irmão que está do nosso lado. O nosso padrão de santidade, de integridade, de moralidade é quem? É Deus. Não é essa pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque o problema é de que quando nós não temos um modelo, um padrão para seguir, ou quando nós, presta atenção nisso,
quando nós colocamos homens como um padrão de santidade, nós abaixamos o nível do padrão moral de Deus. Vou repetir, presta atenção no que eu vou te falar. Você entende o que eu estou falando? Quando você coloca homens como um padrão moral de santidade, você abaixa o padrão moral de Deus. Vou te explicar. É mais ou menos assim. Seu líder te aconselha e fala assim: você não pode sair beijando todo mundo por aí. Aí você vira e fala assim: mas todo mundo fica, por que eu não posso ficar? Vou falar para você o que sua mãe te dizia: você não é todo mundo. Presta atenção, o seu padrão moral de santidade não é o seu amigo, o seu padrão moral de santidade é Deus. E quando nós colocamos pessoas nesse lugar de padrão moral, querido, nós vamos falhar. Por quê? Porque todos nós, Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo que está aqui, sem tirar nenhuma pessoa, está passando por um processo de transformação. Só que se você coloca pessoas como seu padrão moral, deixa eu falar para você, você nunca vai experimentar da santidade de Deus. Porque o seu padrão moral é Ele, não é homens. A minha pergunta para você hoje é: quem tem sido o seu modelo, o seu padrão de santidade? Que isso, Elisa? Como é que eu não vou ficar? Os meninos da minha sala, tudo fica com todo mundo. Por que eu não vou ficar? Ô, gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês, amém? Vou abrir meu coração, posso? Posso? Eu lembro quando eu tinha aproximadamente meus 13 para 14 anos. Eu lembro que chegou uma época que os meninos da escola começaram a falar assim comigo: Elisa, fulano quer ficar com você, Beltrano quer ficar com você. E aí eu falava assim: não posso, não vou, mas você é muito careta, o que tem? Gente, eu lembro de dentro da igreja, os meninos viravam e falavam assim: o que tem você ficar com fulano? Só para você experimentar. Mas eu vou falar algo para vocês, preste atenção nisso. Deus está falando aí, né? Aquele lá, eu até acho que eu vou pregar para esse lado de cá, porque o lado de lá Deus está falando, o negócio lá está forte, tá? Tá forte do lado de lá. Gente, eu lembro, eu não tinha coragem, porque algo dentro de, presta atenção nisso, algo dentro de mim dizia assim: se eu fizer isso, eu vou ferir o coração de Deus. Porque Deus, gente, algo que a minha mãe me ensinou desde nova. Eu estava vindo para cá e o Senhor estava me lembrando disso. Eu lembro que desde nova minha mãe falava assim: filha, você não vai ter um namorado, você vai ter o seu esposo. E eu sempre, preste atenção nisso. Eu estou falando aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo em Deus. Eu nunca, preste atenção, eu nunca esperei pelo meu namorado, eu sempre esperei pelo meu esposo. E sabe o que eu sabia? Eu sabia que primeiro, se eu saísse ficando, eu ia ferir o coração de Deus, porque Deus não queria isso para mim. E segundo, se o meu marido estivesse me observando e me visse ficando de curriola, como diz meu marido, né? De papo, com um e com outro, ele ia falar assim: eu não quero ela. Porque eu não quero uma menina que é dada com todo mundo. Então eu sabia que Deus exigia de mim um nível de separação. E eu não queria, acima de tudo, eu não podia ferir o coração de Deus. Sabe por quê? Porque eu me apaixonei tanto por Jesus, eu me apaixonei tanto pela presença dEle, que eu não queria ferir o coração dEle. Eu não queria ferir o coração de Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós estamos mais preocupados em satisfazer os nossos desejos, a nossa carne, as expectativas que as pessoas têm sobre nós, do que agradar o coração de Deus. E nós não percebemos, nós como jovens não percebemos que quando nós agradamos os nossos amigos, nós estamos desagradando o coração de Deus. O que nós estamos fazendo? O que a nossa
Não adianta você vir para cá, pular, dançar, cantar que Ele é santo, se quando você sai por aquelas portas, ou melhor, antes de sair pelas portas, você já está planejando com quem que você vai ficar. Eu vou falar algo para vocês. Algo que o Senhor colocou no meu coração durante esse tempo. É que é tempo que eu não vou ministrar só como mestre, nem como pastor. É um tempo que eu vou ministrar como profeta de Deus. E eu venho aqui essa noite não só como mestre, não só como uma pastora, mas como uma profeta de Deus para dizer ao seu coração: é tempo de você alinhar as suas ações com o padrão de Deus. Eu vou falar um negócio para você. Se você não quer ouvir, você pode ir embora. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entender, diante de Deus, você vai ser responsável por aquilo que você aprendeu. Você não vai responder diante de Deus pelo que você fez. Você vai responder por aquilo que Ele revelou ao teu coração e você não andou à altura. O que é que nós precisamos entender, queridos? Existe uma moralidade em Deus. E Ele colocou em mim e em você a capacidade de andar à altura do padrão moral. Como assim, Elisa? A palavra diz que o próprio Jesus vai dizer: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito da verdade que estará com vocês para sempre. O mundo não pode receber, mas vocês podem. Por quê? Porque vocês o veem e vocês o conhecem. Preste atenção, Jesus vai, Ele habilita, Ele prepara o caminho para que nós estivéssemos diante do Pai. Mas nós precisamos entender que para estar diante do Pai, existe um nível e um padrão que é exigido de mim e de você. E esse padrão é um padrão de santidade. Não é à toa que a palavra vai dizer que Ele nos deu o seu Espírito, que é... Vamos lá. Ele nos deu o seu Espírito, que é... É interessante porque tem um pastor que chama Marcelo Jamal. E quando ele fala sobre a Trindade, ele vai dizer assim: o Espírito Santo, ele é o Deus esquecido dentro da Trindade. Porque muitas vezes quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós temos a noção daquele que nos leva a ter uma sensação, um arrepio, a ter uma experiência sobrenatural. Gente, quantos aqui já tiveram um culto que você foi marcado por uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Sabe aquele culto que você chorou, você se derramou? Gente, era um negócio que queimava dentro de você, que você falava assim: meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Parecia que o mundo, parecia que tudo escureceu ao seu redor, só tinha você ali e a presença de Deus. Quantos? Preste atenção. O que eu preciso que você entenda? Que a presença do Espírito Santo, ela se manifesta assim como um poder sobrenatural no nosso meio. Mas eu também preciso te dizer que o Espírito Santo é mais do que um poder. Ele é uma pessoa. E como uma pessoa que tem obras, ele também tem um ministério. E qual é o ministério do Espírito Santo? Gerar convencimento em nós da justiça, do juízo e do pecado. Presta atenção. Você já se perguntou por que o mover do Espírito acontece? Por que de repente a gente está cantando, a gente está adorando, aí você vê o irmão chorando, outro se arrepiando, você não consegue sapatear, e aí você começa a se mover no Espírito. Já pensou por que isso acontece? Por que um cai no chão, desmaia? Já se perguntou? Tem um porquê que isso acontece. E nós precisamos entender por quê. Presta atenção. O mover do Espírito Santo, ele se manifesta para gerar quebrantamento no meu e no seu coração. Presta atenção no negócio. O mover do Espírito não é místico. Não é uma experiência que você tem só. O mover do Espírito vem para gerar quebrantamento e convencimento dentro do teu coração. Porque no momento que você está se movendo, você está ali se derramando, seu coração está sensível. E aí muitas vezes é um momento que ele vai vir para quebrantar o teu coração, para trazer alinhamento naquilo que está errado na sua vida.
O mover do Espírito não é só para você ter uma experiência, é para Ele trazer alinhamento sobre nós. E nós precisamos entender o ministério do Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio nome vai dizer que Ele é santo. E qual é, Elisa, o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é gerar santidade em nós. Agora, quando nós falamos sobre a santidade de Deus, nós precisamos entender que Ele nos convida para esse lugar de santidade. Gente, presta atenção no negócio, você olha a vida de Jesus. Você vai ver Jesus sentado com os publicanos. Você vai ver Jesus pregando no meio dos escribas, no meio daqueles que eram os pecadores. Por quê? Presta atenção. Porque a santidade de Deus, ela tem uma capacidade de influenciar pessoas. Por que Jesus sentava no meio do publicano, no meio do pecador, para conversar com ele? Presta atenção. Porque ele sabia que dentro dele havia santidade suficiente para influenciar aquele ambiente. Por que Jesus, presta atenção nisso, por que Jesus se ofereceu para ir para a casa de Zaqueu, um pecador? Jesus se oferece para ir para a casa de Zaqueu, por quê? Porque dentro dele havia santidade suficiente para quê? Para entrar na casa de Zaqueu e santificar a casa de Zaqueu. Agora, qual é o problema? O problema é que eu e você, muitas vezes, queremos sentar em mesas, só que nós não estamos santificados o suficiente para influenciar aquele lugar. E ao invés de influenciar, nós somos influenciados. Vou falar um negócio para você hoje. Não se assente na mesa com Zaqueu se você não está pronto para influenciar Zaqueu. Porque se você não influenciar, você vai ser influenciado por aquele lugar. Elisa, mas que é isso? Jesus estava lá no meio deles. Eu concordo, Jesus estava lá. Por quê? Porque ele estava santificado e ele tinha santidade para santificar aquele lugar. Será que você tem sido influência? Será que a santidade que há dentro de você tem sido influência no meio dos seus relacionamentos? Ou será que os seus relacionamentos têm influenciado você? Porque se você está sendo mais influenciado do que influenciador, é porque talvez existe um nível de santidade que você ainda precisa alcançar. Não é sobre você se isolar e falar assim, não vou conversar com fulano, com beltrano, porque fulano não é crente. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre você se permitir ser influenciado pela santidade de Deus. E permitir que essa santidade influencie ambientes. Se você olha Jesus, querido, Jesus, ele afastava a hipocrisia religiosa e ele atraía o pecador. Por quê? Porque ele era tão santo a ponto de influenciar aquelas pessoas. Mas é muito interessante porque todas as vezes que eu falo sobre santidade, e aliás, uma das matérias que eu leciono no Seminário Teológico Carisma é fruto do Espírito. E fruto do Espírito fala muito sobre uma natureza caída que nós ainda vamos querer manifestar uma vez ou outra porque existem resquícios em nós. E fala sobre o caráter, o padrão do caráter de Deus que foi colocado em nós. Muitas vezes, muitas pessoas viram para mim e falam assim, Elisa, mas eu já tentei muitas vezes ser santo e nunca consegui. Eu já orei, já fui para o monte, já fiz jejum, já fiz de tudo e eu não conseguia. Eu orava e eu tentava me ver livre, tentava não ficar, tentava não sair beijando todo mundo, eu tentava e eu não conseguia. Eu tentava não assistir vídeos pornográficos e eu não conseguia. Hoje eu vou falar rasgado, amém? Porque se você não ouve aqui, você vai ouvir na internet mesmo, então é melhor você ouvir aqui do que você ouvir lá. Tá bom? Porque a gente precisa voltar a falar nos altares das nossas igrejas que isso é pecado. E a palavra diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Você pode vir para a igreja todo domingo, mas se você está vivendo uma vida de pecado, você não vai herdar o reino de Deus. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui essa noite. Para quê? Para gerar um novo padrão de santidade em você. E para que você possa andar à altura desse padrão que já está proposto e liberado para você. E muita gente às vezes vira para mim e fala assim, Elis, então o que eu faço? Porque eu oro, eu faço, eu não vou assistir isso, não vou assistir aquilo. Ai, tal canal eu não posso assistir, tal coisa eu não posso fazer. E as pessoas ficam tentando produzir uma santidade, mas preste atenção em algo. O Rivaí disse algo aqui no início, eu falei, Deus contou minha pregação para ele. Presta atenção. Santidade você não produz, santidade você desfruta dela. Diga comigo, santidade. Todos, santidade. Você não produz. Santidade, você só desfruta dela. Querido, você sozinho, você nunca vai produzir santidade para você. Santidade está em Deus. Não tem como você produzir aquilo que Deus é. A palavra diz que Ele é santo. Você não consegue produzir santidade. Você precisa estar perto de Deus o suficiente para ser influenciado pela santidade de quem Deus é. Então não é só, presta atenção nisso aqui. Não é sobre você ficar assim, ai, tal coisa eu não posso fazer, tal coisa eu não posso fazer, isso eu não posso, encostar aqui eu não posso. Não, não é sobre isso. É sobre você estar tão perto da face de Deus. É sobre você caminhar com Jesus. É sobre você deixar Jesus ditar os dias, os seus caminhos, aquilo que Ele quer de você. É sobre você estar tão perto, acordar, ler a Bíblia, meditar na palavra, cantar louvores ao Senhor e deixar o teu coração estar tão perto de Deus que o quê? Que quando o pecado chegar, você vai olhar e vai falar assim, não posso, porque eu estou perto de Deus. Vamos lá, presta atenção. Se uma pessoa entrasse aqui agora e falasse assim, eu vou te dar 10 mil reais para você traficar uma droga e levar lá para a Europa, você ia aceitar? Por que você não ia aceitar? Porque a presença de Deus está aqui neste lugar. E não tem como você querer aquilo que é pecado. Talvez você ia virar para essa pessoa e falar assim, cara, você está doido, Jesus está aqui. Como que eu vou querer fazer um trem errado desse? Jesus está aqui, por quê? Porque não tem como você andar no pecado quando você está perto da face de Deus. O que nós precisamos entender? Presta atenção nisso aqui. Muita gente fala que o problema da nossa geração é o pecado em si, mas é mais do que isso. Você sabe qual é o problema da nossa geração? Falta de consciência da presença de Deus. Porque Jesus vai dizer, o Consolador habitará entre vós e Ele estará em vós. Presta atenção. Ninguém nunca esteve tão perto de você como a presença de Deus está. Não. Eu vou te explicar melhor isso. A palavra vai dizer que na criação o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra vai dizer que reis, profetas e sacerdotes foram ungidos no poder do Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que enquanto Jesus estava aqui nessa terra, Ele operou sinais, prodígios, milagres e maravilhas, no poder do Espírito Santo de Deus. Presta atenção nisso. O texto vai dizer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, no poder do Espírito Santo de Deus. Aí Jesus vem e diz assim, olha, eu estou preparando para você um novo e vivo caminho, mas eu vou enviar o Espírito do Pai, o Espírito que é santo, para quê? Porque Ele vai te habilitar a andar à altura do padrão de santidade moral do meu trono, do trono do meu Pai. Presta atenção, você tem noção que a terceira pessoa da Trindade está morando dentro de você? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, porque talvez você esteja aqui e você está desviado, ou talvez você está aqui e você ainda não aceitou Jesus. A palavra diz que aqueles que creem, confessam Jesus como Senhor e Salvador, a esses ganham o direito de se tornarem filhos de Deus.
A esses agora é dado o Espírito do Pai que clama, Abba Pai, aquele que vem gerar santidade neles, porque se você nascer de novo, o Espírito de Deus, aquele poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, aquela pessoa que opera sinais, prodígios, milagres e maravilhas, está morando dentro de você. Presta atenção, foca aqui no que eu estou te dizendo. A terceira pessoa da Trindade, Criador dos céus e da terra, mora dentro de você. Feche seus olhos aí onde você está. Queria que você colocasse a mão no seu ventre assim e dissesse: o Espírito de Deus habita dentro de mim. O Espírito de Deus habita dentro de mim. O Espírito de Deus habita dentro de mim. Sabe o que eu preciso? Eu preciso que você tenha consciência que o próprio Deus habita dentro de você. Porque se você tiver consciência que aquele que é santo habita dentro de você, eu duvido que você vai querer expor o Espírito de Deus que é santo a um vídeo que não agrada o coração dele. Se você tiver consciência que o Espírito de Deus habita dentro de você, eu duvido que você vai querer andar no pecado. Diga comigo: Deus é santo e opera santidade em mim. Você já viu que quando você peca, ou acontece de você errar, parece que de repente seu coração fica triste, seu coração se fecha, seu coração se constrange? Você já percebeu isso? Sabe por quê? Porque Ele é santo. E todas as vezes que você peca, você fere a santidade de Deus. O que você precisa ter consciência essa noite? Que Ele habita dentro de você.